Boa tarde a todos. Estamos no Setembro Amarelo, que é o mês da valorização da vida. Por isso que hoje a palestra vai ser especial a este mês. Vamos ter, então, a presença da nossa palestrante aqui, a Marluce Fanton, tá? Que vai conversar um pouquinho sobre o papel da família na prevenção ao suicídio. Antes disso, vou chamar a nossa presidente, a Tiziana, para fazer a prece de abertura. Boa tarde, queridos amigos. Então vamos nos unir em pensamento e prece, para que assim, unidos com o pensamento, possamos emanar todas as energias positivas que recebemos nessa casa de luz e oração. Pedimos ao Mestre amigo Jesus que nos oriente, que guie os nossos passos no rumo ao mundo de regeneração. E que possamos, na tarde de hoje, refletir sobre os ensinamentos trazidos com o tema proposto, sempre com o pensamento na valorização à vida. Que este mês seja referência, mas que não seja o único mês que pensemos nisso. Que valorizemos a cada instante a vida que recebemos de Deus. Por isso, pedimos aos Espíritos de Luz e ao nosso Pai Maior que continue conosco hoje e sempre nessa jornada de amor, de caridade e de perseverança. Que assim seja. Boa tarde. Sem dúvida é um tema que não é tão fácil de falar ou de ouvir, principalmente, porque a gente já deve ter sabido de uma pessoa que cometeu suicídio, muitas vezes nas nossas famílias, isso é uma coisa dolorida. Mas hoje isso é um convite para que todos nós possamos perceber essas nuances que às vezes nós não estamos habilitados a perceber e que nós possamos ser um exército de Jesus, um exército do Criador, para evitar que isso aconteça, que nós tenhamos olhos para enxergar a dor daqueles que sofrem e que possamos auxiliá-los nessa caminhada de dor que faz com que eles pensem em suicídio e a gente possa ser um ombro amigo, um braço amigo para conduzi-los aos lugares, aos locais, para que isso possa ser tratado ou talvez não curado, mas sem dúvida melhorado e que a ideia do suicídio não passe por isso. A família é o nosso primeiro núcleo, é o nosso primeiro lugar. E o outro lado difícil de ouvir essa palestra é uma reflexão de como é que estão as nossas famílias. Os laços das nossas famílias estão coesos, estão apertados. Nós somos uma família que enfrenta e defende o ente querido. Os nossos lares são verdadeiros portos seguros em que a gente gosta de retornar e voltar, aonde nós nos sentimos protegidos, porque algumas famílias as pessoas não se sentem bem, eu não gosto da minha família, e aí essa é uma reflexão, será que a gente está dando valor a esse núcleo, a nossa primeira sociedade dentro de uma sociedade grande, que é onde Deus nos coloca juntos na encarnação? Será que as nossas famílias estão na tendência, na avalanche, na correnteza do progresso do mundo atual, em que as pessoas não conversam, cada uma está na sua individualidade, mexendo no seu celular, que no mundo, na época das séries, cada um está no seu canto assistindo a sua série, sem conviver, sem debater,
debater, sem trocar sentimentos, sem ver um filme juntos, sem rir juntos, sem brincar no quintal, sem fazer um piquenique, sem caminhar junto para fazer exercício? Será que nós, como família, estamos também nessa correnteza, nessa avalanche das redes sociais, nos comparando com famílias utópicas que estão sempre felizes, que estão sempre postando as fotos mais lindas, mais maravilhosas, com os melhores filtros que o celular pode construir? E isso é um questionamento que todos nós, e eu estou inserido nesse questionamento, de ter esse cuidado, de estar sempre envernizando, cuidando, para que os nossos laços de família sejam esses. Para que nós sejamos uns os cuidadores dos outros. E quanto mais nós nos detivermos nessa preocupação de cuidarmos das nossas famílias, quando a dor vier, nós teremos boias naquele naufrágio que a gente pensa que não vai sobreviver. Será que as nossas famílias estão cultivando espiritualidade? Será que existe momentos no nosso todo dia de dizer: Deus, muito obrigada pelo lar que eu tenho, pela família com que eu estou reunida, pelas minhas dificuldades, mas que fazem com que eu me esforce e tente me aprimorar cada vez mais? Independente da religião que nós vamos escolher, será que eu estou frequentando o meu templo religioso porque a religiosidade, já existe trabalho médico que as pessoas adoecem menos quando participam do seu núcleo religioso ativamente, frequentando o seu templo, participando das atividades que aquele templo promove? Então religiosidade promove saúde. Será que a gente está incluindo religiosidade na nossa família? Será que a gente está levando as nossas crianças para a evangelização? Será que a gente está fazendo evangelho no lar? Tudo isso reforça os laços familiares. E aí, quando a gente vai falar de suicídio, a gente precisa falar de estatísticas, talvez situações em que alguns de nós aqui presentes desconheçamos, mas a finalidade da fala de hoje é para que essa informação chegue até vocês e que, como eu falei antes, que nós sejamos um exército, não para promover guerra, mas para promover paz no coração daqueles que estão com dores imensas e enxergam no suicídio a saída. Equivocada, com certeza. A Organização Mundial da Saúde, a partir de uma determinada data, que eu não sei dizer para vocês quando, começou a perceber, e os países, que existia uma estatística crescente, avassaladora, absurda do índice de suicídio, e a Organização Mundial da Saúde começou a se reunir com países para que entendesse a situação de cada região e pudesse, com esse entendimento, promover metas, promover estudos para que essas estatísticas fossem diminuindo. Então, essa frase, se precisar, peça ajuda, é a campanha desse ano da Organização Mundial da Saúde. E as pessoas pensam em suicídio por quê? Porque é um ato de fuga de uma situação que causa dor, que causa tormento. Ninguém se suicida porque está feliz. É a morte de um ente querido que faz com que a pessoa não consegue enxergar a vida sob outro prisma.
é um desastre financeiro, é uma desilusão amorosa. Eu lembro que na adolescência, quando meu primeiro namorado desmanchou comigo, eu chorava. Nunca pensei em suicídio, mas para mim a vida estava triste, eu estava chateada, eu não conseguia pensar em outra coisa. Então, as tristezas, às vezes, quando elas passam de um determinado ponto, independente o motivo dessa tristeza, que elas chegam ao ponto de causar transtorno ou doença mental, pode ser que levem esses transtornos as pessoas a pensar em suicídio. Uma doença grave na qual eu tive um diagnóstico e eu não posso nem pensar pelo fato de passar por aqueles passos de sofrimento que a doença certamente vai trazer, eu não quero passar por aquilo. E algumas pessoas querem que alguém cometa a eutanásia. Em alguns pacientes já existe até o suicídio assistido, que é permitido por lei. Então, quando a gente não consegue enxergar que aquele momento é um momento no qual nós estamos passando por aprendizados, a gente só enxerga uma finalidade, terminar com o sofrimento. Às vezes é uma pressão social, e a pressão social aqui, a gente está vivendo um momento parecido. A gente tem que ter sucesso, a gente tem que ser magro, a gente tem que ser bonito, a gente tem que ter os dentes todos do mesmo formato e da mesma cor, a gente tem que ter o rosto esticadinho, a gente tem que ter um carro legal, a gente tem que ter uma casa bonita, a gente tem que ter sucesso na empresa. A gente vive uma correria para se destacar naquilo que a gente faz para ser promovido. Então, essa pressão social do convívio, em que a gente não se aceita do jeito que a gente é e da onde a gente consegue alcançar com os passos que a gente consegue caminhar, que isso são as nossas individualidades, ninguém precisa ser igual ao outro. Aquele que chega mais para frente provavelmente tem mais potência muscular, tem uma perna mais comprida, treinou mais vezes e vai chegar na frente na corrida e vai ganhar a medalha de ouro. Mas a gente não precisa se comparar com aquela pessoa. Isso faz com que, por exemplo, o Japão tenha um grande índice de suicídio por causa dessa pressão social. Se eu sou uma pessoa que estou numa empresa e o meu projeto não dá certo, aquela pressão faz com que eu me sinta diminuído em relação à empresa e à família e eu me suicide. No Japão, o lugar mais frequentado no mundo para cometer suicídio é uma determinada floresta. Você está lá fazendo a sua trilha, caminhando, se depara com um cadáver que cometeu suicídio. Ou seja, existe um desgosto. As causas são várias, mas existe um desgosto pela vida. E essa angústia vai fazer com que nós enxerguemos nessa possibilidade do extermínio da vida, que é outorgada pelo Pai, que é nos dada pelo Criador, e só Ele vai achar o tempo que ela deve ser extinta, a gente faz isso por meios próprios. Esse desgosto pela vida está lá no livro dos Espíritos, na questão 943, que diz assim: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Os espíritos superiores respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Por que os espíritos superiores citam isso? Porque quando a gente não tem o que fazer, os pensamentos são poluídos por maus pensamentos. Ai, essa vida está tão chata, eu não tenho ânimo para nada, eu não sei o que fazer da vida. Diferente se a gente está incluído numa tarefa com uma motivação. Então eu vou, por exemplo, montar cestas para crianças carentes, eu vou arrecadar chinelos para crianças que andam descalço no inverno, eu vou arrecadar cadernos, eu vou fazer isso, pedir. Eu estou motivado por alguma coisa. E aí, nesse momento, a minha mente só pensa em cadernos, chinelos, e os pensamentos os maus pensamentos não poluem a nossa mente.
a falta de fé. Cada um vai construir o tijolinho da sua construção de fé de forma individual e utilizando os recursos, os dogmas, os modelos da sua religião particular e única, e que cada um tem o direito de escolher a sua. E essa construção de fé vai ser baseado na sabedoria do Pai que nos cria, que nos dá a vida, que nos oportuniza caminhadas às vezes pedregosas, doloridas, com a finalidade para que cresçamos, que nos tornemos espíritos melhores. Então, essa certeza que o Pai nos protege sempre, está conosco sempre, vai construindo essa nossa fé perene, firme. Quando a vicissitude vem, o problema vem, quando a dor vem, eu não naufrajo. A fé é uma das minhas boias na correnteza. Eu sei que isso vai melhorar, isso vai passar, amanhã o dia vai ser melhor, nada melhor do que uma noite de sono para refletir, a oração vai me abastecer, vai fortalecer essa fé. E a saciedade significa o quê? Cada vez que a gente imagina um projeto, a gente tem ele no pensamento, a gente se esforça, eu quero comprar, nem que isso seja materialmente falando, eu quero comprar aquele tênis assim, 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 eu lembro das minhas filhas, mãe, eu quero aquele tênis, você não precisa daquele tênis, aquele tênis é muito caro, mas eu quero, então tá, então junte dinheiro da sua mesada e compre o tênis. O projeto era comprar o tênis, o esforço era economizar a mesada. Então, quando a gente se esforça, quando a gente se envolve num projeto e ele se materializa, a gente fica feliz. Diferente de eu não me envolver em projeto nenhum, eu simplesmente estalo os dedos, clico na tela do celular, do tablet, do computador e as coisas acontecem. E aí eu não me sacio nunca. Eu sempre quero mais, mais, mais e eu fico triste. Porque eu tenho, e aquilo, para mim, não me traz mais a alegria da conquista. Eu, às vezes, quando compro um livro novo, aquilo para mim é fantástico. Ler o livro, então, é um desafio, porque eu tenho tantos livros para ler e tantas coisas para estudar e fazer, que cada página que eu leio, que eu vejo que é um progresso, eu digo, gente, eu consegui ler 3 páginas. Isso é esse empenho em produzir essa alegria que é quando o livro termina e poder começar outro. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio e ocasionam a covardia moral. Não que a gente vá chamar as pessoas que suicidam-se de covardes. Não. Eles não estão capacitados, habilitados, não se prontificaram a receber esses tijolinhos de fé, da saciedade com freios, da construção dessa família coesa. Então, eles estão sem recursos para dizer não a essa ideia. E aí, os índices de suicídio viraram um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. A informação adequada é importante para ajudar na prevenção, deixando de lado o tabu sobre o assunto. A gente precisa falar de suicídio, sim. Hoje eu esqueci de colocar, eu tenho um botão que eu tenho no meu colete de trabalho, que é falar de suicídio não é tabu. Eu já tenho ele há uns 2 anos, ele está sempre no meu colete de trabalho. E a gente também não vai discriminar, e as famílias têm vergonha de dizer, não, meu filho suicidou-se. A gente não tem que ter vergonha, a gente tem que abrir o nosso coração, porque aquela pessoa precisa de ajuda, ela é uma sobrevivente. Porque as famílias dos suicidas são sobreviventes daquele suicídio. A informação para identificar e auxiliar as pessoas que estão pensando no suicídio como solução para as suas dificuldades. Então, a gente precisa dessas informações para sermos esse exército de Jesus.
informação para identificar fatores de risco. Esses estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? E a informação do ponto de vista espiritual. Nós estamos num núcleo espírita, praticando a nossa espiritualidade, então nós vamos falar do que o Espiritismo nos explica sobre isso. Estatisticamente, quase 100% dos casos de suicídio estão associados a patologias de ordem mental, não diagnosticadas ou maltratadas. São pessoas que estão passando por adversidade na vida, ficam ansiosos, deprimidos, tristes, não procuram ajuda, o terapeuta, o psiquiatra para prescrever o fármaco, o atendimento fraterno, não procura ajuda. E aquela dor vai crescendo, crescendo, crescendo e vira um transtorno mental, ou não diagnosticado, ou não tratado. Já teve o diagnóstico, imagina se eu vou ao psiquiatra, imagina se eu vou tomar antidepressivo, isso aí é para louco, eu não sou louca, eu vou conseguir lidar bem com isso. Só que aquilo vai ficando tão grande que chega uma hora que a gente já nem sabe qual é o meu pensamento e o do obsessor. E aí eu cometo suicídio. Se é um transtorno mental, ele pode ser evitado. Tem terapeuta, tem medicamento, tem médicos, tem clínicas, tem redes de auxílio, os CAPSs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, públicos. A OMS publicou, então, em 2014, essa primeira campanha, Prevenindo o Suicídio, um Imperativo Global. Era a campanha de 2014, na qual eu comecei a estudar isso. Eu comecei a estudar porque uma vez eu fui lendo uma revista internacional de espiritismo que eu fazia assinatura, e lá nessa revista tinha um texto, que eu não me lembro do autor, trabalhador espírita, que falava assim, a ponte. E falava sobre a ponte que existe entre o sofrer e o procurar ajuda e deixar de sofrer. A ponte que um suicida, lá na época da publicação do Livro dos Espíritos, quando o suicida ia saltar da ponte, a mão dele encostou num livro que estava em cima da balaustrada, e aí ele, opa, o que é isso? Aí ele abriu, era o Livro dos Espíritos, lá na França. E aí tinha uma frase assim, este livro salvou a minha vida. Então alguém já tinha tentado pular daquela ponte. Espero que salve a sua também. Então, o conhecimento espírita salvou aquelas duas pessoas. E aí eu comecei a estudar isso, não, eu preciso também trazer essa informação para que as pessoas tenham esse conhecimento e possam ser esse exército que eu estou propondo que nós saiamos daqui hoje. No Brasil, acontece um suicídio a cada 37 minutos. Isso é a estatística do Ministério da Saúde de 2023. E isso aqui, gente, quando eu comecei a fazer essa palestra, eram a cada 45 minutos. Significa que os índices estão aumentando. E isso é uma estatística maluca, porque no mundo inteiro a Organização Mundial da Saúde já começou a ver que em alguns lugares essas estatísticas estão diminuindo. Só que em algumas regiões, principalmente nas Américas, em vez de estar diminuindo, está aumentando. E nas regiões onde existe mais pobreza. E aí, quando eu comecei a estudar, era um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Eu não busquei essa informação, mas no Brasil era a cada 45 minutos e agora está a cada 37. No Brasil, 38 pessoas suicidam-se por dia. Em Caxias do Sul, às vezes, nós temos um por semana. Eu trabalho com a área da saúde, já tivemos um dia 3 por dia. Então, isso é muito grande. A gente precisa
dar as mãos, sairmos daqui de mãos dadas, que nem quando a gente abraça a praça, quando a gente abraça a árvore que a gente não quer que ninguém derrube, né? A gente tem que sair daqui de mãos dadas, fazendo parte desse exército que salva pessoas, com o conhecimento do Evangelho, com o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, com o conhecimento do poder da oração, com o conhecimento da importância que existe a gente cuidar da nossa vida hoje, cuidar das nossas tristezas, fazer o Evangelho no lar, fazer prece para que a gente fique melhor, mesmo que com dores. 56% das mortes são de características violentas. Em números relativos, a taxa é maior entre idosos, porque é aquela pessoa que vai ficando idosa e começa a se sentir inválida, como se a sociedade não desse mais importância para ele. Será que dá mesmo? Então, existe uma estatística grande. A maior preocupação no mundo inteiro, e essa é a faixa que não caiu, as estatísticas, inclusive cresceu, é na faixa dos 15 aos 29 anos, ou seja, numa época em que a gente deveria estar mais feliz. É a época que a gente está se conhecendo, que a gente está terminando o colégio, que a gente está entrando na faculdade, que a gente está conhecendo os nossos namorados e namoradas, que a gente está começando a fazer os planos para construir a nossa vida e a nossa família individual, que a gente está fazendo os nossos planos futuros, que a gente tem mais vigor físico, constituindo a segunda maior causa de óbito depois dos acidentes de trânsito. Ou seja, nessa faixa, os acidentes de trânsito matam mais os jovens e o suicídio é a segunda maior causa. E aí eu botei entre parênteses adolescente e comportamento atual, e os dados estão aumentando, porque o adolescente hoje vive essa... Toda adolescência, quando nós éramos adolescentes, independente de que ano a gente nasceu aqui, nós temos todas as faixas de idade, a adolescência é um momento que eu já começo a me sentir dono do meu ser, né? Para que eu vou obedecer pai e mãe? Eu sei o que eu quero fazer. Mas a gente não é mais criança, quer sair dessa rédea da infância, mas eu também não sou adulto. Eu ainda não tenho carteira de motorista, ainda não tenho, talvez... legalidade para tomar as minhas atitudes. Existe uma explosão hormonal e hoje nós temos as redes sociais que nos mostram para as nossas crianças, não adolescentes, os nossos adolescentes que ainda estão no caminhar aquilo que é certo e errado ainda, moralmente, e aí papéis da família e papéis de nós pais, assim como um treinador, agora com a Olimpíada a gente viu muito isso, né? O treinador está lá, o ginasta está lá na trave, lá no clube treinando, e o treinador a pessoa está fazendo a pirueta na trave, ou nas barras assimétricas, ou nas argolas, mas o treinador está ali. Quando ele dá a pirueta, não deu certo, o treinador está ali para fazer com que ele não caia e não se machuque. Os pais são esses treinadores que estão cuidando dos seus filhos na hora das piruetas da vida, que é o exercício que a gente vai aprender a fazer, senão a gente não sabe depois ser ginasta. Então, quando nós pais, e essa frase não é só minha, porque as redes sociais e o celular, eu acompanhei as minhas filhas crescendo nessa época. Elas já estão na vida, já saíram de casa, já sou avó, mas aquele momento já me era preocupante naquela época. Eu tinha o bloqueio no computador dos sites que podiam abrir, eu monitorava as conversas, eu ficava, né, não cheguei a mexer no celular. Mas hoje, se nós tivermos que olhar os celulares dos nossos filhos, isso não é invasão de privacidade.
Isso é amor, isso é cuidado, isso é o técnico que está cuidando da pirueta, para que ela não cause um traumatismo grave. Por quê? Porque, infelizmente, o mundo tem o lado bom da internet, das redes sociais, mas tem um lado, gente, muito maior, que é o lado do aplicativo da Baleia Azul, que ensinava os jovens a cometer suicídio há uns anos atrás, que preocupou professores, colégios. Existem vídeos e desenhos animados que ensinam como montar uma corda para cometer suicídio, gente, para as crianças e para os adolescentes, em desenho animado. Se eu não monitoro o que nossos filhos estão fazendo, como que eu vou saber que isso está acontecendo? Então, hoje, a gente vê crianças e adolescentes tentando suicídio porque o namorado trocou por outra, porque o pai tirou o celular, porque tirou nota ruim no colégio. Olha, você passa muito tempo no celular, eu te avisei. Tu tirou nota ruim no colégio, agora eu vou tirar o teu celular. A pessoa não consegue se imaginar. O celular é quase como o ar que se respira. Alguém de vocês, isso é para nós também. Quando a gente esquece o celular em casa, foi pro trabalho e esqueceu o celular em casa. Acabou o dia? Ou volto. Raramente a gente vai pro trabalho sem o celular, né? A gente não volta. Raramente a gente deixa de voltar para pegar. Para a gente ver como a gente tem que tomar cuidado com tudo isso. Porque isso está levando jovens ao suicídio. Por inúmeros motivos. Porque eu me comparo, a fulana tem um celular melhor que eu, tem uma roupa melhor que eu. Outro dia eu vi um vídeo que eu disse assim, não, só pode ser fake isso, não pode ser verdade. Ainda tem as fake news, olha só. Que a gente tem que ter o filtro do nosso bom senso e dizer, não, isso não é verdade. De uma jovem na casa de seus 18 anos se jogando no chão do shopping porque a mãe não ia comprar o iPhone número sei lá quantos mil para ela. Eu disse, aquilo deve ser um teatro, eu não acredito que aquilo possa ser verdade. E a pessoa tinha sei lá, uns 18, 20 anos. Né? Então a gente tem que cuidar sobre isso. A maior parte do suicídio ocorre em países de baixa renda, mas nos de renda alta também é responsável por 85% das mortes violentas. Há mais suicídios entre os homens, ou seja, as tentativas são efetivas, mas as mulheres tentam mais vezes e vai ter um momento que provavelmente elas vão ser bem-sucedidas, tá? Para cada suicídio, mais de 20 pessoas tentam se matar pelo menos uma ou mais vezes. Então vamos imaginar que muitas pessoas tentam e depois fazem tratamento e se curam da depressão. Ou ficam num momento melhor e que isso já não passa mais pela cabeça. Então, para cada uma pessoa, 20 tentam. Isso também é muito preocupante, porque muita gente está muito triste. Muita gente está com muita dor. E existe uma tentativa a cada 2 segundos. Em 2012, o número de suicídios, tinha que botar um S ali, superava, o número de suicídio, ou os números de suicídios, superavam o número de homicídios e mortes e conflitos de guerra. Já pensou? Mais pessoas se matavam do que as guerras que estavam acontecendo naquele momento no mundo. 5 a 6 pessoas próximas ao falecido experimentam consequências emocionais e sociais. 5 milhões de pessoas que precisam reconstruir suas vidas. Por isso que é um caso de saúde pública. Porque se eu tenho, nesse estudo da Organização Mundial da Saúde, um suicida, 10 pessoas próximas desta pessoa que falece. 5 não conseguem mais se recuperar. Ficam tão deprimidas que ficam em casa, não conseguem mais voltar a trabalhar, não conseguem mais se inserir nos seus meios sociais.
Então, olha como virou um caso de saúde pública. No Brasil, o Rio Grande do Sul é o lugar onde as pessoas mais se suicidam, estatisticamente, no Brasil. Fatores de risco. E essa informação é importante aqui para nós, exército aqui da Sociedade Jesus de Nazaré. A primeira tentativa de suicídio é um fator de risco. Quem tentou uma vez, a gente tem que abraçar essa pessoa, botar no colo, ficar próxima, fazer um trabalho de cuidado e de atenção maior. Os transtornos de humor, como depressão, ansiedade, não tratados ou não diagnosticados, a dependência de álcool e outras drogas lícitas ou ilícitas, a esquizofrenia, que é um transtorno mental bastante difícil de ser abordado, as pessoas ouvem vozes, existe um delírio persecutório. Outro dia eu fiquei sabendo de um adolescente não diagnosticado que se atirou do 5º andar porque ele enxergava as pessoas vindo em cima dele, todo mundo querendo pegar ele, e ele, para fugir dessas pessoas imaginárias, se atirou da janela. Ele tinha uma doença não diagnosticada. Antecedentes familiares de suicídio e violência física ou psíquica. Para viver longe daquela violência, eu não quero mais esse sofrimento para mim. Comete suicídio. Prevenção na prática. A informação é a melhor maneira da gente se prevenir, é isso que nós estamos fazendo aqui, é isso que esse estudo da Organização Mundial da Saúde está tentando fazer com o estudo, né? Levar informação para as sociedades, para os órgãos de saúde. Preparação de equipes para fazer essa abordagem. Então, um exemplo disso é o Centro de Valorização à Vida, que é o CVV, né? Que é uma forma de dizer como vai você, que existe um número, isso não existia, mas hoje esse número já é um número nacional, um número tridígito nacional, que é 188. Já estão sendo construídos manuais para profissionais e equipes de saúde mental. A Prefeitura de Caxias do Sul recentemente fez um treinamento para a rede básica para a abordagem da crise, de quando chega um usuário em crise, como é que essa equipe vai abordar esse paciente com transtorno mental, tá? O atendimento fraterno, a gente, quando se capacita para ser atendente fraterno, a gente vai ter os conceitos sobre a vida existe após a morte, Deus está contigo, Deus está sempre conosco, Deus nos ama. Então, todo esse conteúdo é importante para ajudar quem passa por isso. A restrição dos meios é extremamente importante. Então, os meios, ou seja, são as coisas que nos facilitam a cometer. Então, por exemplo, no meio rural, são os pesticidas. Na população indígena, eles não têm pesticidas, eles usam a floresta para cometer suicídio. Nas grandes cidades, como os Estados Unidos, provavelmente não. Nos Estados Unidos, a grande incidência de suicídio é com armas de fogo, porque não existe um controle adequado da posse de arma de fogo. Tá? Nas cidades, são os prédios, é a arquitetura, e hoje já se pensa em desenvolver projetos arquitetônicos que dificultem o acesso das pessoas a locais onde elas possam cometer suicídio. Tá? Remédios, então, a gente tem que ter o cuidado daquela pessoa que está passando pelo transtorno psiquiátrico de monitorar os medicamentos. Às vezes a ingesta medicamentosa é uma das grandes causas de tentativa, né? As redes sociais, que eu não vou falar de novo, já falei. Redes de proteção. Então, isso aqui, quando eu comecei a estudar aquilo naquele texto que eu falei na Revista Internacional de Espiritismo, era sobre a ponte. E a ponte era a ponte Golden Gate. Então, a ponte Golden Gate é uma ponte que a gente já viu em todos os filmes. Filme de dinossauro, filme de monstro, filme dos X-Men lá,
Tem a ponte. Filme de navio que bate na ponte, filme de avião que passa por debaixo da ponte, filme de terremoto que explode e cai a ponte. Essa ponte é uma ponte famosa, tá? Ela é uma ponte lá na Califórnia e ela é a construção no mundo mais procurada para se cometer suicídio. Lá em 2014, 23 pessoas por ano se suicidavam nessa ponte, em 2014. E a ideia era, por exemplo, construir redes. Ó, viu como todo mundo conhece a ponte lá dos filmes? Ó. Essa ponte, ela tem uma passarela que passa os carros, né? E ao lado tem uma passarela que as pessoas vão bater foto na ponte, tá? E lá tem é que essa luz, vamos apagar essa luz aqui. Não sei se vai ficar melhor para vocês verem. É ruim de ver porque está muito claro. Mas aqui, ó, é difícil de ver porque o slide está clarinho. Aqui, então, tem a ponte e tem uma passarela onde os turistas passam. E aí, quando a pessoa chega lá, ela salta da ponte e a queda é a 120 km por hora, no seu vão mais alto. Só que por todos os vãos da ponte tem telefones com avisos. Se você está pensando em cometer suicídio, não faça isso, ligue para nós temos um grupo de ajuda, tem palavras para que a pessoa desista disso, tá? E aí eles tentaram, vamos construir uma rede, vamos botar uma rede de proteção para que as pessoas não saltem. Só que o custo naquela época era de 76 milhões de dólares, ninguém botou a rede. Né? Isso era numa construção, fora os prédios, fora outros lugares. Mitos em relação ao suicídio. Cão que muito late não morde. 2/3 anunciaram que iam fazer. Quando eu morrer, isso tudo vai acabar. Quando eu morrer, vocês vão se ver livres de mim. Isso vai acabar logo. Quem só fica tentando não vai fazer realmente. Os tentantes são o maior grupo de risco. Se alguém deseja se matar, não é o que possa ser feito. Não. 90% dos casos são esses transtornos mentais tratáveis. É a dor que passa, só que eu não quero passar por ela. O suicídio é um ato de covardia. Não. É uma dor pungente, extrema, lancinante, só que é uma dor da mente. As pessoas não têm faces de dor, elas estão sorridentes, elas estão fazendo uma máscara e ninguém percebeu. Mas lá no fundo ela está triste. E aí, a parte espiritual, nesse livro Viver é a Melhor Opção, do André Trigueiro, ele é um jornalista que já até esteve em Caxias fazendo palestras sobre esse livro. Ele escreveu um livro falando de todas essas estatísticas. E como ele é um trabalhador espírita, 1 ou 2 capítulos do livro, ele fala sobre isso. Então ele diz assim: como existem muitas moradas na casa do Pai, a gente fala sobre isso aqui nas nossas palestras, né? Os nossos planetas espíritos habitam os planetas nos quais eles ainda são pertinentes, então nós moramos num planeta de expiação e provas porque somos imperfeitos, né? Então, nesses planetas de expiação e provas, a dor e sofrimento ainda cumprem uma função pedagógica importante. Não se trata de punição de um Deus que castiga, ou é um azar ou um infortúnio. Os dissabores da vida trazem lições importantes que nos ajudam a compreender melhor o que ainda nos falta para dar mais um passo importante à frente. Então, as nossas dores, elas estão nos preparando para um momento melhor. Eu tinha separado para vocês um textinho aqui do Evangelho que diz assim, lá no capítulo 5º dos Bem-aventurados aflitos: quando vier uma dor, uma situação pungente, e a gente superar, a gente vai dizer, nossa, eu fui mais forte. E quando eu digo para mim mesmo, eu fui mais forte, quando vier um outro momento, eu já não vou tremer nas bases, como diz o palavreado do dia a dia, né? Eu já vou ter um passo firme, porque a dor já me preparou. E é isso que o Espiritismo nos ensina. A dor é pedagógica. E aí, se a gente fizer uma analogia de que
a nossa dificuldade, o nosso problema, a nossa doença, as coisas que acontecem na nossa vida são uma pedra no caminho? Uma vez eu assisti um expositor falando sobre isso, e eu vou plagiar a ideia dele. A pedra no caminho, às vezes, ela é uma coisa, às vezes nem explodindo ela diminui o tamanho. Mas aquela pedra no caminho serve para que eu a escale, olhe e tenha um ponto de vista diferente da situação, porque eu olho de cima, eu olho mais adiante e eu vejo possibilidades de caminhar. Que às vezes a dor parece que ela me cega, eu não consigo ver chance de sair daquilo. Mas a dor, quando a gente entende a dor pela ótica espírita, que ela é pedagógica, que ela vai me fazer um ser mais forte, que ela vai construir esse ser que hoje se prepara para um passo mais firme à frente, é essa pedra que eu enxergo mais adiante. A dor hoje vai me fazer enxergar mais adiante. Dor, problema ou vicissitude. Fundamentalmente, considerando a dor, que é uma lei de equilíbrio e educação, é uma necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condição para o progresso. Isso está lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis. Esse é um autor imperdível para a gente investir em livro, tá bom? Fugir, escamotear, anestesiar o sofrimento, às vezes com redes sociais, com álcool, com drogas, com pílulas. São métodos ineficazes, mecanismos de alienação que postergam a realidade, somando-se sempre com a sobrecarga das complicações decorrentes do tempo perdido. Então, se eu for, vamos imaginar, me anestesiar com substâncias, o problema vai deixar de existir? Não. E agora eu vou agregar um outro problema, que é os efeitos das substâncias. Então, quando eu pensar nisso, eu tenho que procurar ajuda, seja ela qual for. O Richard Simonetti tem um livro só sobre suicídio. É um outro autor espírita muito interessante. Ele diz assim: fosse a existência contida nos limites do berço ao túmulo, ou seja, do nascimento à morte, o suicídio seria a solução para os problemas das dores da Terra. Ocorre que nós somos seres imortais, a gente já vivia antes do nascimento, antes do berço na nossa vida anterior. E a gente vai continuar a viver depois da nossa morte, porque é a nossa vida futura, onde colheremos as consequências do que fizemos da nossa vida e do nosso corpo. Outras formas de suicídio que a gente pensa que isso não é uma maneira de cometer suicídio. Intoxicações, então, o uso de drogas, álcool, drogas ilícitas ou lícitas, vida sedentária, ausência da prática de exercício, a morte por andar em alta velocidade, andar sem cinto de segurança, andar tendo bebido. Ah, mas eu bebi só uma taça de vinho. Beber. Diminui reflexo. Fizeram um estudo numa universidade de São Paulo que eles fizeram um simulador de dirigir, que nem jogo de videogame, né? E aí tinha pessoas que atravessavam, o sinal que fechava, e a pessoa não bebia, mas o simulador fingia que a pessoa tinha bebido 1 copo, 2 copos, 3 copos, 4 copos. Quem estava no simulador, que não tinha bebido, não conseguia dirigir o carro, porque o simulador fazia o efeito do álcool na pessoa, para provar para aquela gurizada que sai da faculdade e depois vai para a balada, na sexta-feira, que o álcool, 1 copo de bebida alcoólica, interfere na capacidade de dirigir. Na morte natural por velhice e mesmo nas causadas por doenças, haverá a redução do ciclo previsto no processo vital, diferente dessa ruptura abrupta fora da época desencarnatória. Isso está lá no livro do Jorge Andréa. Então, o nosso ciclo de vida, o nosso fluido, a energia que nos mantém vivos, ela vai se diminuindo, que nem a vela. Ela vai apagando, 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 até que a gente desencarna. Isso é o ciclo natural, seja
por velhice ou por doença. Só que quando a gente apaga a vela abruptamente, a gente vai ter as consequências disso, que é o suicídio. Consequências. A primeira delas é o desapontamento. Eu chego lá do outro lado e digo, nossa, eu não morri. Continuo com a minha dor, continuo com o meu sofrimento, porque o sofrimento está na mente. E a mente não é do corpo, a mente é do espírito. E aí eu me desaponto e eu sofro mais ainda as consequências do ato e toda a tristeza dos meus amigos e da minha família, que agora estão mais tristes ainda. E aí essa tristeza potencializa a minha dor. A dor que aflige o espírito é potencialmente agravada pelas lesões, pelas consequências do ato em si. O perispírito ele fica lesionado na área onde ele cometeu o suicídio e eu posso vir na próxima vida com uma lesão naquela área onde foi danificada. Então eu cometi suicídio hoje com um tiro no coração, pode ser que eu venha na próxima vida com uma cardiopatia valvar, né? Então a gente vai ter essas consequências. E a família, ele será corresponsável pelos desajustes de comportamento e nas dificuldades que os familiares venham a enfrentar em decorrência de sua ausência voluntária na fuga desatinada. Então, sobre isso, eu já tive falas com familiares meus que não tinham falado a palavra, mas é como se fosse uma leitura de pensamento. Olha, se você pensar isso, venha pedir ajuda, a gente vai dar um jeito, a gente não vai te abandonar, mas se você cometer suicídio, nós seremos sobreviventes. Um familiar próximo já saiu com uma arma para cometer suicídio e ele lembrou da mãe. Opa, a minha mãe vai ficar muito triste se eu fizer isso, não vou fazer. Então, por isso que eu falei dos laços de família coesos, dos laços de família apertados. A família é salvação para o suicídio. É o local sagrado de auxílio mútuo, nossa primeira escola de amor incondicional. Amor, sentimento que restaura, resgata e salva. Aprendizado de aceitação e respeito. Se a gente não aprender a se aceitar, a se respeitar dentro das nossas quatro paredes, por isso que ela é a nossa primeira escola que Deus nos concede, vai ser mais difícil lá fora. Então, a família é esse primeiro momento em que a gente está aprendendo. É um educandário onde os espíritos se unem, se interdependem e se auxiliam. As famílias formam o alicerce da sociedade, sendo o primeiro educandário do espírito. É a escola de bênçãos onde se aprendem os deveres fundamentais de uma vida feliz. E aí esses deveres não é só de pais com os filhos, é dos filhos para com os pais. É o dever da gratidão, é o dever do respeito, é o dever do auxílio dos pais na velhice. Né? Então, esse é um dever mútuo, que nós vamos nos comprometer através da consanguinidade que Deus nos oportunizou. Família e sociedade. A família é a oportunidade superior de entendimento e de fraternidade, de onde surgirá o grupo maior que é a sociedade. Outra reflexão sobre como, lá no início, quando eu perguntei, como é que estão as nossas famílias? Aí a resposta vai vir. Como é que está a nossa sociedade hoje? Ela está meio maluquete, né? Meio desequilibrada, né? Precisando de ajuda, a sociedade hoje, não tá? Isso é o reflexo de quem? Das famílias. Então, nós temos que valorizar esses laços, cuidar desse cantinho nosso chamado lar. Se a família se desestrutura, a sociedade sofre um grande constrangimento, sofremos todos. Os sentimentos e emoções são corrigidos e orientados dentro das quatro paredes. Por esta razão que não se vive na família ideal, mas no grupo onde melhormente são atingidas as necessidades de evolução. Aquela história de eu não pedi para nascer, pediu. Eu não pedi para você ser meu pai e minha mãe, pedimos. Porque aquele é o melhor núcleo que Deus nos
É perfeita essa engrenagem. Tudo que Deus nos oferece é perfeito. Não tem nenhum defeito. Nada é construído aleatoriamente. É tudo construído pensando nas dificuldades e nos dons de cada pessoa daquela família. Para vencermos a luta doméstica, como agir em família? Nos revertirmos de paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade, que estão aonde essas virtudes para a gente conquistar? No Evangelho, nos ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos estão aqui. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por esta razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar poderá edificar o homem. Está lá no livro Consolador. E o lar, Emmanuel nos diz, é a primeira escola de reabilitação e reajuste. A família do futuro provavelmente é uma família diferente da família que a gente viu há uns anos atrás. A gente vê mães criando filhos sozinhos, mães solteiras, pais solteiros, famílias hetero ou homoafetivas. As famílias vão mudando com o progredir da sociedade ou com o curso que a sociedade nos mostra. Ela não desaparecerá do contexto social na condição de instituição superada, porque o amor que sempre existirá nos corações se expressará em maior potencialidade no lar. Quem não ama aqueles com os quais convive, mais dificuldades poderá amar outros que não conhece. O amor se inflama com maior potencialidade quando oxigenado pela convivência emocional. E aí a gente vai ensinar a amar os animais, amar a natureza, reciclar o lixo, não desperdiçar água. É o tipo de amor ao todo. E aí, quando a gente estiver passando por situações como essas, com ideias suicidas ou pessoas que cometeram suicídio, a gente vai dizer que a oração é o melhor recurso. Ele é o refrigério dessas almas que sofrem e que às vezes já estão sofrendo lá no plano espiritual. Quando oramos por eles, nossas vibrações lhe proporcionam brando alívio, a dor lhes é menos intensas e os remorsos menos abrasivos. Pensamentos e emoções. A natureza dos pensamentos da família interage com os desencarnados, então a gente vai dizer, olha, a gente está com saudade de você, esse momento difícil que você está vivenciando vai melhorar, pode parecer que a dor não vai passar, e a gente vai emitindo pensamentos de crescimento, e esse espírito do outro lado que cometeu o suicídio vai começando a acalmar, aquelas dores do ato vão diminuindo, e ele consegue ser ajudado pela espiritualidade superior. E a casa espírita com vibrações e reuniões mediúnicas e atendimento fraterno. Então, quando as famílias chegam aqui falando de familiares que suicidaram-se, a gente coloca o nome dessas pessoas nos grupos de oração, a gente coloca os nomes dessas pessoas nos grupos mediúnicos para que sejam atendidos, para que sejam acalmados, para que sejam acariciados, consolados nas suas dores, tá? E a casa espírita oferece o atendimento fraterno, a orientação doutrinária através do conhecimento que a vida continua após a morte, que o suicídio não adianta porque a vida continua, porque nós somos espíritos imortais, que Deus nos ama sempre, que Ele coloca na nossa consciência as suas leis, se a gente segue, elas nos afastam dos maus caminhos, elas nos afastam do caminho da tristeza. Ela está aprendendo a ser palestrante aqui na frente. Então, isso faz com que a gente cresça, com que a gente se abasteça de força e de coragem. O passe, ele é uma doação de energia que vai agir nas nossas células que estão mal funcionantes por causa dos nossos pensamentos tristes. Porque o passe, ele não tira a depressão, mas a depressão causa no corpo físico desânimo, falta de força, o pulmão não respira direito, o coração não bate direito, e o passe vai agir nessas células fazendo com que o corpo físico se sinta melhor e eu me afaste da depressão.
e eu, como familiar sobrevivente, me sinta melhor para poder continuar a vida. Sem dúvida, colocar o nome dessas pessoas entristecidas que já estão do outro lado da vida ou nesse lado nos grupos de desobsessão, porque sem dúvida os transtornos mentais envolvem um componente de obsessão também, tá? E buscar os grupos de estudo para que a gente adquira conhecimento, porque como é que é o exército? Aquele que tem o responsável pela TI, o responsável pela mecânica, o responsável pelo armamento, né? Se a gente fosse pensar num exército. Aqui a gente vai ter o conhecimento que a doutrina espírita nos dá através dos livros e dos cursos e das palestras, como a gente está fazendo hoje. A gente precisa mudar o nosso padrão mental, ou seja, sintonias. Quando eu tiver com um pensamento triste, vou dizer, sai para lá. Vou botar um pensamento melhor. Existe um outro dia que está vindo, amanhã vai ser melhor. Canta uma música, lê um texto do Evangelho, vem à casa espírita, toma passe, vai visitar um amigo, vai caminhar e a gente vê uma natureza, vai levar o cachorro para passear. Ou seja, a gente tem que mudar a sintonia. Para que mudando a sintonia, aquele pensamento tenso, aquele pensamento negro que a gente vê nos desenhos animados, ele vai embora, tá? A doutrina espírita, então, ela tem a missão de nos fazer pensar sobre a vida, sobre o que a gente está fazendo das nossas famílias, conscientizando-nos que não estamos na Terra em viagem de férias. O objetivo fundamental de nossa passagem pelo mundo é a nossa evolução, inclusive como família. Dores são resgates, problemas são estímulos, dificuldades são desafios, crises são testes que nos avaliam o nosso aprendizado, que nem na escola. O professor dá a teoria, aí eu estudou, tá, agora vamos fazer uma prova. Se eu tirar nota boa na prova, eu estudei a teoria e introspectei aquele conhecimento. Se eu tirar nota ruim, ou eu não estudei, eu não prestei atenção na aula, né? Nos momentos de crise também, a gente passa por uma crise hoje, aquilo me dá lágrimas, mas eu tive braços que me abraçaram, amigos que foram me visitar no hospital, e aí eu fiz atendimento fraterno, as pessoas lembram do meu nome. Que engraçado, ela lembrou o meu nome. Aquilo já, ai que legal, ela me conhece. E aí, na próxima crise, não é mais crise, eu já sei a solução. Já sei que eu vou fazer prece, que eu vou respirar fundo, que eu vou fazer oração a Deus, me pedindo coragem e proteção. No somatório, temos abençoadas oportunidades concedidas por Deus em favor do nosso crescimento como espíritos imortais. E aí tá lá no livro do Richard Simonetti também. E no momento da dor, não tem melhor salvador do que Jesus. Não existe. Ele está sempre conosco. Ele veio através do seu evangelho nos consolar, nos mostrar o caminho que nos leva a Deus. O espiritualizar-se passa por aqui também, para que ele esteja sempre presente nas nossas vidas. Então, finalizando, atrasada, aqui estão as referências para que vocês possam procurar, caso queiram, mais informação sobre isso. Convido aos médiuns para que se coloquem no meio do salão, para que a gente forneça o passe. A palestra de hoje era uma palestra especial da área da família, então ela teve uma duração um pouco bastante maior, né? Mas com certeza com uma finalidade importante. Então, vamos elevar o nosso pensamento a esse Pai infinitamente bom e justo, que nos dá a vida. Vida que precisa ser vivida, com dores, alegrias, dificuldades e crescimentos. Auxiliada a essa caminhada pelo nosso anjo da guarda, pela nossa família, pelos nossos laços de amizade, pelos nossos amigos dos nossos templos religiosos, pela força e o poder da oração e da fé. Que esta caminhada seja sempre repleta de bons frutos, de grandes aprendizados,
e que nos nossos pensamentos exista sempre o pensamento maior do amor principalmente para conosco, do amor que cuida, que restaura e que salva. E que esse amor possa ser vivenciado nas nossas famílias, nos nossos núcleos primeiros de exercício do amor. E que essas famílias construam com esse amor vívido, perene, transbordante, que essas famílias construam a sociedade melhor que tanto almejamos. Obrigado, Pai, por tudo isso que essa doutrina nos ensina, pela nossa vida, e que saiamos daqui fortalecidos, cheios de ânimo, de fé, de paz e de harmonia, e que assim seja.